Vamos mergulhar no capítulo 6 de Mateus, do versículo 1 ao 18, num dos momentos mais belos e desafiadores do Sermão do Monte. O Mestre Jesus nos chama para a essência da vida com Deus, e como sempre, ele vai direto ao ponto: o coração. É nesse contexto que ele nos ensina a praticar a justiça de forma que não seja para autopromoção, mas para que nossa relação com Deus seja autêntica e profunda, algo que flui de dentro para fora. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de ser desvistos por eles. Doutra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Mateus capítulo 6, versículo 1. Jesus inicia o capítulo com um alerta poderoso. Precisamos cuidar para que nossas ações, mesmo as mais nobres, não sejam motivadas pelo desejo de sermos vistos ou elogiados. A palavra justiça aqui em grego aponta para uma prática piedosa, mas que, se mal compreendida, pode se tornar um espetáculo vazio. Jesus nos revela o perigo de fazer boas obras por razões erradas, pois Deus vê além das ações, ele enxerga as intenções. Quando Jesus fala sobre dar esmolas, ele diz: quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Mateus capítulo 6, versículo 2. A palavra hipócrita, aqui, tem origem no teatro grego, significando ator. Jesus nos alerta para não sermos como esses atores religiosos que praticam boas obras como quem interpreta um papel diante de uma plateia. O ponto é claro: se nossa motivação é o aplauso dos homens, é apenas isso que receberemos. E veja, Jesus não está condenando a caridade ou ajudar ao próximo. Ele quer que façamos essas coisas, mas com um coração sincero. Nos versículos seguintes, ele continua ensinando sobre a maneira correta de agir. Mas ao dares esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto. E teu pai, que vem em secreto, te recompensará. Mateus capítulo 6, versículos 3 e 4. Esse é um dos trechos mais desafiadores, pois nos chama a uma doação discreta, quase despercebida, onde até nós mesmos devemos ter cuidado para não nos vangloriarmos internamente do que fizemos. Jesus sugere uma atitude de tal humildade que até nossa própria consciência não fique inchada com nossa bondade. Assim, a recompensa vem não dos homens, mas de Deus, que vê e conhece nosso interior. Em seguida, Jesus aborda a oração, outra prática crucial da vida cristã. Ele adverte: e quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Mateus capítulo 6, versículo 5. É interessante como Jesus coloca as palavras com força e clareza. A oração, que é um diálogo íntimo com Deus, pode facilmente se tornar uma performance. Nos tempos de Jesus, os fariseus oravam em voz alta nas praças para que todos vissem sua devoção, e muitos faziam disso um espetáculo. Quantas vezes hoje não caímos na mesma armadilha, fazendo orações com palavras bonitas, mas vazias de sinceridade? Jesus então nos orienta: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. Ele nos chama para um momento de recolhimento, intimidade e sinceridade. O termo quarto é interessante, ele remete a um espaço fechado, pessoal, onde ninguém vê, onde não há distrações. O convite aqui é para uma relação pessoal com Deus, onde não precisamos de uma plateia, mas de um coração aberto e genuíno. E Jesus prossegue, tratando também da repetição vazia nas orações. Ele diz: e orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Mateus capítulo 6, versículo 7. Isso nos faz lembrar que a oração não é uma fórmula mágica, mas uma conversa com Deus. Jesus nos adverte contra a ideia de que podemos manipular Deus com palavras repetitivas ou longos discursos. Isso nos leva a uma reflexão. O que importa é a sinceridade e o conteúdo, não a quantidade de palavras. As repetições automáticas muitas vezes refletem um coração que ainda não entendeu a verdadeira natureza da oração. Então, Jesus nos oferece o exemplo perfeito de oração, o Pai Nosso, uma oração que cobre todos os aspectos da vida com Deus. Ele nos ensina a começar com reverência. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Mateus capítulo 6, versículo 9. Jesus nos lembra que estamos falando com o Pai, mas um Pai que está nos céus, indicando sua santidade e majestade. Esse equilíbrio entre proximidade e reverência é fundamental para a vida de oração.
Ele é nosso Pai amoroso, mas também é o Deus Todo-Poderoso, santo e digno de adoração. Ao dizer, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Mateus capítulo 6, versículo 10. Jesus nos convida a orar por uma realidade maior do que nossas necessidades imediatas. Orar pelo reino é desejar que os valores de Deus, sua justiça e seu amor governem nossas vidas e o mundo ao nosso redor. Note que a vontade de Deus é prioridade e ela deve moldar nossas orações. Em vez de buscar apenas o que queremos, somos convidados a buscar o que Deus quer para nós e para o mundo. A oração então passa para o pedido de necessidades diárias. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Mateus capítulo 6, versículo 11. É uma lembrança de que dependemos de Deus em cada aspecto de nossa vida. Não há espaço para autossuficiência aqui. Somos totalmente dependentes dele, até para o pão que colocamos na mesa. Esse pedido é simples, direto e profundo, reconhecendo nossa limitação e a bondade de Deus em prover o que precisamos a cada dia. Em seguida, Jesus nos leva a refletir sobre o perdão. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Mateus capítulo 6, versículo 12. Esse pedido toca num ponto sensível. Não podemos pedir perdão a Deus sem estarmos dispostos a perdoar os outros. É como se Jesus estivesse dizendo que o perdão que pedimos só é autêntico se estamos dispostos a oferecê-lo também. Isso nos ensina que o perdão é uma via de mão dupla e que nossa relação com Deus é inseparável da forma como tratamos nossos irmãos. A oração termina com um pedido de proteção espiritual. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Mateus capítulo 6, versículo 13. É um reconhecimento da nossa vulnerabilidade e da realidade do mal. Jesus nos lembra que, apesar de nossa busca por santidade, somos fracos e precisamos da ajuda de Deus para resistir ao pecado e ao mal que nos cerca. E para encerrar, a oração volta ao tema do perdão, reforçando a importância de uma vida marcada pela graça. Porque, se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Mateus capítulo 6, versículos 14 e 15. Esse é um convite constante ao exercício do perdão. Depois de nos ensinar sobre a oração, Jesus fala sobre o jejum. O jejum era uma prática comum entre os judeus e tinha o propósito de demonstrar arrependimento e buscar a presença de Deus. No entanto, como acontece com muitas práticas religiosas, o jejum também foi distorcido. Jesus começa dizendo, quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Mateus capítulo 6, versículo 16. Jesus continua no Sermão do Monte falando sobre um dos temas que mais nos desafia, onde colocamos nosso coração e nossa segurança. Começa com uma advertência sobre os tesouros. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem e onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem corroem e onde ladrões não escavam nem roubam. Mateus capítulo 6, versículos 19 e 20. Jesus nos alerta para o perigo de confiarmos excessivamente nos bens materiais, pois estes são temporários e frágeis. Imagine um tesouro guardado em um lugar que se deteriora ou que pode ser roubado. A segurança que ele oferece é apenas uma ilusão. Agora Jesus nos apresenta um contraste: os tesouros no céu. Esse é um conceito bem característico do ensino de Cristo, e ele o usa para falar das riquezas espirituais, aquelas que são eternas e verdadeiramente seguras, porque são imunes ao tempo e ao desgaste. O que seriam esses tesouros no céu? Podem ser entendidos como tudo aquilo que fazemos com o coração voltado para Deus e para o próximo. Obras de justiça, compaixão, generosidade e um caráter transformado pela palavra de Deus. Em seguida, Jesus nos confronta diretamente. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Mateus capítulo 6, versículo 21. Com essa frase, ele vai direto à raiz de nossas preocupações e ansiedades. O que ele quer dizer é que nossos sentimentos, pensamentos e até mesmo nossas decisões são profundamente influenciados pelo que mais valorizamos. O tesouro não é apenas um bem material, mas tudo aquilo que ocupa o centro de nossa atenção. Jesus nos convida a olhar para o que realmente nos motiva, aquilo em que investimos nossas energias e que ocupa nosso tempo. No fundo,
É um chamado a colocarmos Deus no centro da nossa vida, fazendo dele nosso verdadeiro tesouro. Jesus, então, faz uma ilustração usando o corpo humano. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Caso, portanto, a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Mateus capítulo 6, versículos 22 e 23. Aqui, olhos bons representam uma visão espiritual saudável e um coração generoso, enquanto olhos maus refletem uma perspectiva egoísta e materialista. Ele nos lembra que nossa maneira de ver o mundo afeta todo o nosso ser. Se nossos olhos, ou seja, nossa perspectiva e nossos valores, forem claros, então nosso interior estará cheio de luz, de bondade, de vida. Mas se somos guiados pela cobiça e pelo egoísmo, nosso interior será dominado pelas trevas, pela falta de propósito, eventualmente pela angústia. Logo em seguida, Jesus nos diz algo muito direto. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Mateus capítulo 6, versículo 24. Ele nos coloca diante de uma escolha inescapável. Quando ele fala de dois senhores, ele quer dizer que não podemos viver divididos entre a busca desenfreada por bens materiais e uma vida de devoção sincera a Deus. Esse é um conflito que nos chama à decisão. Ou nossas vidas serão dirigidas por Deus e sua vontade, ou seremos escravos de nossos desejos por mais posses e status. Jesus sabe que a verdadeira adoração exige exclusividade, pois, como ele nos mostra, não podeis servir a Deus e às riquezas. Essa declaração nos prepara para o próximo trecho, onde Jesus nos fala sobre a ansiedade, algo que certamente afeta a todos. Ele nos diz: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Mateus capítulo 6, versículo 25. Jesus nos desafia a parar de nos preocupar excessivamente com as coisas materiais. É interessante que ele não minimiza a importância das necessidades básicas, mas coloca a vida em uma perspectiva maior. O que ele quer nos lembrar é que a vida é muito mais do que as preocupações diárias, que somos feitos para algo além do simples ato de sobreviver. Então, ele nos convida a refletir sobre a criação. Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Mateus capítulo 6, versículo 26. Jesus nos aponta para o cuidado que Deus tem por cada uma de suas criaturas. As aves, que não possuem qualquer sistema de provisão humana, como a agricultura ou armazéns, são sustentadas pelo Criador. Ele nos convida a observar a natureza para que possamos enxergar o cuidado e a generosidade de Deus. Se ele cuida de forma tão detalhada das aves, quanto mais ele não cuidará de nós, que fomos feitos à sua imagem e semelhança? Ele segue com outra pergunta retórica. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Mateus capítulo 6, versículo 27. Com isso, Jesus nos lembra da futilidade de nossas preocupações. Nenhuma ansiedade é capaz de mudar o curso de nossa vida ou prolongá-la sequer por um instante. A ansiedade, longe de acrescentar algo, nos rouba a paz e nos distrai da confiança em Deus. Continuando, ele nos leva a refletir sobre os lírios do campo. E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Mateus capítulo 6, versículos 28 e 29. Jesus nos mostra que até mesmo a simplicidade da natureza revela a beleza e o cuidado de Deus. Ele usa o exemplo dos lírios para ilustrar que a criação reflete a generosidade divina, sem que esses elementos façam qualquer esforço próprio. E mesmo o rei Salomão, com toda a sua riqueza e poder, não conseguiu igualar a beleza dos lírios, que são cuidados por Deus de maneira única e especial. Jesus então aplica essa lição de forma prática. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Mateus capítulo 6, versículo 30. Essa expressão, homens de pequena fé, reflete a decepção de Jesus com nossa dificuldade em confiar plenamente em Deus. É como se ele estivesse nos perguntando: vocês não percebem que Deus é capaz de prover tudo o que necessitam?
A erva do campo, que tem uma vida curta, é adornada por Deus com cuidado. E nós, que fomos feitos para a eternidade, somos ainda mais valiosos para Ele. Então, Jesus conclui com um chamado à confiança. Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. Mateus capítulo 6, versículo 31. Em tudo o que Jesus nos ensina neste capítulo 6 de Mateus, ele nos chama para uma vida guiada pela simplicidade, confiança e integridade no relacionamento com Deus. Cada aspecto, seja nossa generosidade, oração, jejum ou mesmo a maneira como enxergamos nossos recursos e lutas diárias, revela um princípio central. A vida de quem segue a Cristo deve refletir uma dependência genuína no Pai, sem máscaras ou preocupações desnecessárias. Jesus nos convida a deixar de lado o fardo da aprovação humana e a ansiedade pelas necessidades materiais para que possamos focar no que realmente importa: um coração voltado ao reino de Deus. Ele nos ensina a juntar tesouros que jamais se corrompem e a viver na confiança de que Deus é um Pai amoroso, que cuida de nós em cada detalhe. Assim, ao final deste ensinamento, Jesus nos desafia com a poderosa declaração: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mateus capítulo 6, versículo 33. Esse versículo resume a essência de tudo o que ele nos ensina no capítulo. A busca pelo reino, ou seja, viver em obediência e intimidade com Deus, é o que deve nortear todas as nossas ações, preocupações e escolhas. Quando colocamos o reino em primeiro lugar, nossas necessidades são supridas, não porque deixamos de ter responsabilidades, mas porque entregamos nossas ansiedades nas mãos do Criador. Essa busca não é uma garantia de riqueza ou ausência de problemas, mas de paz e satisfação em saber que Ele está cuidando de nós. Jesus termina com um conselho prático que ecoa na alma de todos que já enfrentaram o peso da ansiedade. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Mateus capítulo 6, versículo 34. Essa é uma conclusão que nos chama a viver o presente com gratidão, confiando em Deus para cada dia. Afinal, Jesus nos assegura que enquanto estivermos firmes no Pai, temos tudo o que realmente precisamos. Ao refletirmos sobre as palavras de Jesus nesse capítulo, vemos um chamado profundo para viver sem medo, sem ansiedade e sem a necessidade de validação externa. Ele nos aponta o caminho de uma vida plena, ancorada na confiança absoluta em Deus, que cuida dos pequenos e dos grandes detalhes. Ele nos convida a descansar no seu amor, a caminhar com um coração sincero e a cultivar uma fé que se traduz em ações simples, mas carregadas de significado eterno. Texto e produção Douglas Vieira. Trilha sonora 50 Sounds, faixa The Storyteller, música por 5sounds.com, voz ChatGPT 4.0. Bibliografia. Comentários expositivos. Hernandes Dias Lopes, editora Agnus. Comentário bíblico Matthew Henry, editora CPAD. R.N. Champlin, editora Agnus. Charles Spurgeon, Os Tesouros de Davi, editora CPAD.